com essa última parte. Essa última parte é mais extensa, né? No entanto, vamos tentar tocar pelo menos em todos os pontos aqui. Vamos para a página de número 8. O modo da chamada, nós já falamos sobre a questão da chamada geral, na qual todos os crentes são chamados a participar do corpo de Cristo. Deixamos bem claro, evidentemente, que se está no corpo tem função, né? Está no corpo de Cristo tem função. Não existe membro do corpo de Cristo que não tenha função. E alguns dentro desse corpo são chamados para obras específicas, por isso nós chamamos de chamada específica. Depois falamos sobre a questão do profissionalismo, né? E agora nós vamos entrar nos meandros da questão da chamada, especificamente, né? Como funciona a chamada no geral. E nós vamos tocar em alguns assuntos que poderão nos trazer alguma riqueza com relação ao esclarecimento de como funciona a chamada, de como que as coisas de Deus funcionam. Vai ajudar bastante, os irmãos vão conseguir acompanhar. O modo da chamada, na página 8, apenas indivíduos espirituais podem ser realmente convictos de sua chamada espiritual. E o número 1, eu vou ler porque faz parte dessa introdução básica. Sendo Deus um espírito, somente poderá ser sentido, eu coloquei entre aspas sentido porque faltou uma palavra melhor ali. Quando se trata de Deus, os irmãos sabem que qualquer vocabulário é pobre para tentar descrever como as coisas de Deus funcionam. E por que os irmãos acham às vezes que, por exemplo, Ezequiel, quando ele via a visão de Deus, ele tentava descrever que via uma roda cheia de olhos, e isso e aquilo. É o que ele conseguia descrever com o vocabulário que ele tinha, a glória do que ele estava vendo. E Apocalipse também é a mesma coisa. Então, qualquer vocabulário é pobre. Por isso eu coloquei a palavra sentido ali entre aspas, né? Somente poderá ser sentido espiritualmente e por indivíduos espirituais. Isso é, não carnais, mas pessoas regeneradas. Então, quando se trata deste chamamento, o chamamento de Deus especificamente, como é que eu sei para que Deus me chamou? Bom, nós precisamos entender, eu frisei isso aqui na primeira aula, se não me falha a memória, com relação a uma pessoa considerada espiritual. Quando eu falei sobre a adoração lá de João 4:24, de que Deus é espírito e quer ser adorado, procura, né, as pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E daí eu expliquei que essa questão se trata de Deus ser adorado de modo espiritual, ou seja, por pessoas que são regeneradas. Então nós consideramos basicamente assim: toda pessoa que passou pelo processo de regeneração, por aquela transformação interna, essa pessoa é considerada espiritual, nasceu de novo. E é importante frisar esse tipo de coisa, porque existe uma diferença bastante grande entre o indivíduo que nasceu de novo e o que não nasceu de novo. O que nasceu de novo é regenerado, é espiritual, pode considerar-se espiritual. Ele nasceu de novo, ele pertence a Deus, ele pertence ao seu reino, ele tem compromisso com Deus, ele tem contato com Deus. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus alerta, Deus avisa. Então a pessoa espiritual, ela vive numa dimensão completamente diferente e vê as coisas de um modo completamente diferente de uma pessoa carnal. E é interessante nós entendermos que nem todas as pessoas cujo nome consta no rol de membros das igrejas realmente nasceram de novo. Tem muita gente que está em nosso meio, que está nas nossas igrejas, mas que não nasceram de novo. E isso não é uma coisa necessária, nem especificamente nossa. Mas na Bíblia Sagrada já haviam casos de pessoas que estavam dentro das igrejas ativamente, no entanto, eram pessoas carnais.
Os irmãos lembram quando Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo para eles que não poderia falar com eles como se fossem pessoas espirituais, mas direcionava-se a eles como se fossem pessoas carnais. Não, esse está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu não posso falar com vocês como se fossem pessoas espirituais, porque vocês ainda são carnais. Havendo entre vós heresias, contendas, isso e aquilo, divisões, não são porventura pessoas carnais? Então é interessante você ver que Paulo se dirige a uma igreja tão grande, tão rica, tão organizada, tão cheia de dons, tão próspera, mas tão carnal. Então é interessante ver que espiritual tem uma diferença e uma distância bastante grande com relação à pessoa carnal. E em João 4:24 se é exigido, digamos assim, a adoração espiritual. Deus só recebe adoração espiritual. Em que sentido? Somente de pessoas que são espirituais. Somente quem é espiritual pode adorar a Deus, ou seja, Deus só recebe de quem é pessoa espiritual. E também Deus só pode ser, digamos, acessado, tocado, achado, na verdade, por pessoas espirituais. Pessoas carnais não conseguem contato com Deus, por quê? Porque há uma diferença. No caso da pessoa carnal, existe uma diferença entre aquilo que ela fala e aquilo que ela vive. O que não é, de fato, condição de pessoa espiritual. Pessoa espiritual, como disse Jesus, é aquela pessoa que ouve e põe em prática. Porque, na verdade, se o indivíduo só escuta, ele não é discípulo de Cristo. Se o indivíduo só lê, só estuda, ele não é discípulo de Cristo. Mas se ele lê, ouve e guarda, ele coloca em prática, aí sim, de fato, é um discípulo de Cristo. Então, você vê que existe uma diferença bastante grande. E quando se trata de entender o chamado, a pessoa que é carnal, evidentemente, não vai conseguir entender chamado nenhum, porque ela não tem chamado nenhum. Porque Deus não chamou pessoas carnais para trabalhar no âmbito espiritual, porque isso não faria sentido. Por isso, apenas as pessoas que são espirituais conseguem entender o porquê que Deus as chamou. Porque essas pessoas têm sensibilidade suficiente para conseguir captar a vontade de Deus para a vida delas. As pessoas que são espirituais, elas estão abertas para o direcionamento de Deus. Ou seja, Deus vai mostrando para elas pouco a pouco. Às vezes até antes da pessoa se converter a Cristo, a pessoa já sabia de sua vocação. Para falar bem a verdade para os irmãos veem isso na fala de Paulo. Toda aquela potência que Paulo tinha para perseguir, para zelar pela lei, para cuidar das coisas que ele considerava serem coisas de Deus, Deus não eliminou nada disso. Deus pegou tudo isso e recondicionou, Deus mudou isso de direção. Ou seja, agora ele que perseguia, não mais vai perseguir. Agora ele vai usar todo aquele poder, toda aquela valentia, toda aquela coragem para suportar as perseguições, para levar o evangelho até outras pessoas. Então você vê como Deus reconduz tudo isso. Então, mesmo antes da conversão dele, ele já sabia, digamos assim, já havia certa tendência. Foi mencionado pelo nosso amigo irmão Gesiel, a questão do Moisés. O Moisés, antes mesmo dele ter uma experiência com Deus, ele já sabia, já tinha pelo menos uma noção de sua chamada, quando ele percebeu um hebreu sendo açoitado, sendo humilhado ali, sendo oprimido, né? Vamos usar uma palavra dos progressistas, sendo oprimido ali pelos egípcios, e a Bíblia diz que, o texto lá faz questão de dizer assim, e Moisés cuidando que Deus havia de libertar o povo por meio de suas mãos. Se veja que ele já tinha noção de que Deus iria usá-lo para fazer aquilo. Ele se levanta, mata o egípcio, esconde o corpo dele na areia. Então ele já tinha uma noção de que Deus poderia usá-lo futuramente, para libertar o povo de Israel. Ele já tinha noção de sua vocação, ele já tinha
pistas, porque a pessoa que, digamos assim, vai ter essa vocação, Deus vai esclarecer a sua vocação, aquela coisa vai fervilhando dentro dela. E com o tempo Deus esclarece para ela. Então, o indivíduo que é espiritual, ele consegue entender qual é a sua vocação. E ele não faz, digamos assim, alguma coisa que possa atrapalhar esta vocação. Não faz. Ele até ajuda em outras coisas, até ajuda em algumas coisas que ele pode, tem condições, tem fé e condições. No entanto, ele não faz coisas que podem tirar a atenção do foco, tirar a atenção do objetivo da sua própria vocação. Nós podemos ver isso no caso dos apóstolos, que quando a igreja cresceu e teve aquele problema que as viúvas gregas não estavam sendo atendidas como deviam, daí eles escolheram os diáconos para essa função, mas é bom frisar nas palavras de Pedro e dos apóstolos que eles não poderiam deixar o ministério da palavra para servir as mesas, porque servir as mesas, como era um trabalho grande, se eles fossem se entregar a essa demanda, eles acabariam deixando de lado a vocação para a qual Deus os chamou. Então, a pessoa que é espiritual, se Deus ainda não mostrou para você qual é a sua vocação, você pode ter certeza que logo Ele vai lhe esclarecer o porquê que Ele te chamou. Deus não vai deixar você confuso. Agora, a pessoa que é carnal, ela não vai conseguir, porque ela precisa voltar lá e passar por todo aquele processo da regeneração, passar pela transformação, passar por tudo aquilo. E não é um processo fácil. Tem gente que às vezes fica chateado, o povo não quer se converter. O povo é terrível, irmão. O povo não quer se converter. Você pensa que converter é coisa fácil? Primeiro que entra aquela questão do trabalhar do Espírito Santo, né? O Espírito Santo está ali, trabalhando. Eu acho muito interessante no mau sentido, digamos assim. Alguns pregadores, eles gostam de dizer assim, né? E enche a boca assim, né? Eu preguei lá em tal lugar. Nossa, o fogo caiu. Foram 80 pessoas que aceitaram Jesus. E quem disse que foi por causa da tua pregação que 80 pessoas aceitaram Jesus? Quem disse? Quantos anos faz que aquela igreja está orando? Quantos anos faz que aquela igreja está jejuando? Quantas pessoas que Deus está tocando para aquelas pessoas irem visitar, aconselhar, convidar, buscar. E o pregador fica pensando que ele veio, pregou, abalou tudo, 80 pessoas aceitaram Jesus. Deixa de ser exaltado, rapaz. Tem um trabalho todo espiritual por detrás disso daí. Tem um trabalho muito grande que envolve a igreja como um todo por detrás da conversão das almas. Quem dera a igreja não fizesse assim absolutamente nada. O pregador foi lá, 200 pessoas aceitaram. Mas não é assim que funciona. A pregação que vem naquele momento dali, aquela palavra, aquela mensagem, isso dali pode ser o apogeu de anos de evangelização para uma pessoa aceitar a Cristo. E outra, tem muita gente que pensa que ele é o ganhador de alma. Ganhador de alma é o Espírito Santo, meu filho. Se a gente tivesse que dar o troféu que a Sony dá, né, o troféu ganhador de almas, nós daríamos direto para o Espírito Santo, porque quem converte, quem convence do erro, do pecado, da justiça, é o Espírito Santo de Deus. A nós é dito assim, ide e pregai. Ide e pregai, ide e fazei discípulos de todas as nações. A nós é dito para pregar. Quem converte, quem convence, quem transforma, quem regenera, é o Espírito Santo de Deus. Então a obra ela é toda espiritual. A obra tem um envolvimento muito grande, e esse envolvimento todo é espiritual. Tem uma base muito forte, e essa base é toda espiritual. Então, pessoas carnais, você vê que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios é assim: os crentes carnais criaram problemas para os crentes espirituais resolver o problema. Então, o crente carnal na igreja, Deus me livre, só cria problema. Mas o crente espiritual é aquele levantado por Deus para resolver os problemas que o crente carnal acaba criando. E Paulo, quando escreve a igreja, ele vai tratar de diversos problemas que a igreja, que os crentes carnais estavam criando. Então,
como Deus é um ser espiritual, Ele está numa dimensão espiritual, Ele só pode ser acessado por pessoas espirituais, só pode ser captado, sentido, achado de pessoas espirituais, ou seja, de pessoas que já são regeneradas, que nasceram de novo, que já deixaram o velho homem para trás. Essas pessoas, elas passam a ter um discernimento completamente diferente, começam a ter uma perspectiva completamente diferente dos valores, das virtudes que o mundo considera certas. A pessoa que é espiritual tem virtudes e valores completamente diferentes. Existe um livro que até foi citado no livro que eu utilizei para pesquisa, cujo título é O Reino de Ponta Cabeça. Esse reino, ele mostra que a pessoa que conhece a Deus, ela tem valores, a partir de Mateus 5-7, ela tem valores completamente inversos aos valores do mundo. O mundo considera feliz aquela pessoa que é alegre, que é bem de vida, né? Que tem riquezas, que tem posses, aquela pessoa. Só que Jesus vai dizer assim, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres. Então ele inverte completamente toda a situação. Por quê? Porque na perspectiva espiritual as coisas não são do jeito que o mundo pensa. O mundo tem definições de justiça. Por exemplo, as nossas entidades, instituições, as nossas instituições muitas vezes julgam com um conceito de justiça que eles consideram segundo a perspectiva deles. Mas quando você vai ver a Bíblia Sagrada, a Bíblia traz outro conceito de justiça. Você vai pegar e estudar um pouquinho a história da questão das ideias de propriedade privada, de igualdade, de liberdade. Você vai ver que esses conceitos são vistos de uma forma pelo mundo, mas na Bíblia Sagrada são completamente diferentes. Aquilo que o mundo chama de paz, nós não chamamos de paz. Aquilo que o mundo chama de amor, Deus me livre, nós não chamamos de amor. Está entendendo? Nós não chamamos de amor. Você vai pegar a definição de amor, segundo a Bíblia Sagrada, é uma atitude, um ato em dedicação do objeto amado. Ou seja, aquele que ama se dedica para ver o crescimento do objeto amado. Se você ama realmente, você se dedica para ver aquela pessoa crescer. Se você ama o próximo, você se dedica para ver o próximo crescer. Por isso que o casamento é um dos melhores modos de aperfeiçoar essa questão, esse quesito do amor. Porque no casamento o homem se dedica para ver o crescimento da esposa, a esposa se dedica para ver o crescimento do esposo e também dos filhos. Então, essa definição é a definição bíblica de amor. Aí algumas pessoas do mundo dizem assim, mas um homem que quer namorar outro homem, e a Bíblia diz que Deus é amor, no caso deles não é amor também? Não, está tendo uma confusão com relação ao conceito. A Bíblia chama amor quando você se dedica e se entrega para ver o objeto amado crescer e se fortalecer e ser edificado. Há um homem beijando na boca de outro, a Bíblia chama de perversão. Um homem beijando o outro, casando com o outro é perversão. Não tem nada a ver com amor. Pode chamar do que quiser. Você vai ver muitos casos de pessoas que dizendo assim, eu não aceitei o fim do relacionamento, eu amava demais a pessoa, então eu tive que matá-la. Você já não viu isso acontecer muitas vezes? Desde quando isso é amor? Mas você está doido? Não, isso não é amor, não. O amor quer o crescimento, o aperfeiçoamento do objeto amado. O Senhor Jesus disse assim, não há amor maior do que esse, o de dar a vida pelos seus amigos. Quem ama, cuida, protege, se doa, se entrega, como diz lá em 1 Coríntios 13. Quer saber o que é o amor? 1 Coríntios capítulo 13, é a definição específica do que é o amor segundo a vontade de Deus. Então, as coisas na perspectiva espiritual são completamente diferentes e até inversas daquilo que o mundo considera. Você vê no momento que eles entregaram Jesus para a prisão e ele estava sendo acusado diante das autoridades romanas, os judeus chegaram para as autoridades e falavam assim, temos encontrado este homem pervertendo a nossa nação. É interessante você ver que hoje nós evangélicos no Brasil, quando pregamos
Provavelmente tem muita gente nas instituições que olham para nós e dizem assim, esse povo está querendo perverter os nossos valores. Mas não é que nós estejamos agindo como pervertidos ou querendo perverter a ordem. Mas se a ordem está contrária à vontade de Deus, vai fazer o quê? A gente vai pregar, a gente vai continuar pregando, a gente vai continuar evangelizando. E sim, isso pode mexer com eles, isso pode mexer com muitas pessoas. Mas não que a gente esteja errado. É eles que deixaram as coisas decaírem tanto, moral e espiritualmente, não fizeram aquilo para o que Deus os designou, porque Deus os colocou lá para um propósito. Mas eles não cumpriram o seu propósito, deixaram as coisas decair, e agora as coisas chegaram num ponto assim extremamente crítico, que a coisa certa parece errada. Está entendendo? O nome disso é inversão de valores. Então, na perspectiva espiritual, as coisas são absolutamente diferentes. Então, nós não olhamos para o mundo, para a sociedade, com o mesmo olhar que o mundo tem. Nós olhamos com a perspectiva espiritual. Por quê? Porque nós já não fazemos parte desse mundo. Nós não fazemos parte no sentido de não seguimos mais esse fluxo. Não temos mais essa tendência, não temos mais os mesmos interesses, não temos mais os mesmos objetivos, não seguimos mais os mesmos padrões, nem temos mais os mesmos tipos de virtude. Então nós vivemos de um modo completamente diferente, alheio e até estranho para muita gente. Então, diante de tudo isso, nós vemos que a nossa vida pode ser chamada de espiritual e a deles carnal. E quando a gente fala assim que um crente é carnal, um crente carnal é um crente indisciplinado. É um crente que quer fazer parte da igreja, porque talvez a palavra um dia tocou no coração dele, mas não pôde germinar. E ele quer fazer parte desse povo porque ele se sente bem, porque vamos falar a verdade, quem não se sente bem entre o povo de Deus? A pessoa quer estar ali, mas ela não consegue se firmar naqueles valores, ela não consegue ter a mesma visão espiritual, o mesmo discernimento dos outros. A pessoa, ela vive aqui dentro, mas com os costumes lá de fora, com os costumes do mundo, com os hábitos do mundo, ela mente, ela causa contenda, ela faz fofoca, ela joga um contra o outro, ela provoca divisões, ela tem interesses obscuros. Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa carnal. É uma pessoa que nos dá problema, que nos causa muita dor de cabeça. Você pega lá, Provérbios capítulo 6, você vai ver que tem muitas coisas ali que Deus odeia, né? E aquelas características são características de pessoas não espirituais, ou seja, de pessoas carnais. Mas vamos para a referência, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, está escrito assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem uma outra passagem, tem outro versículo aqui, deixa eu pegar direto no texto. Se não me falha a memória, vai ser o verso 13 deste mesmo capítulo, né? 1 Coríntios capítulo 2. A epístola de Paulo aos Coríntios é a epístola na qual ele usa bastante esse antagonismo do crente espiritual e do crente carnal. O capítulo 2, verso 13. Vamos começar do verso 12. Ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Lembra que eu falei da regeneração? Nós fomos regenerados e a partir daí recebemos o Espírito Santo na nossa vida. E ao recebermos o Espírito Santo, nós temos agora condições de conhecer a Deus, de conhecer as coisas espirituais. Então, como foi dito anteriormente, não tem como conhecer realmente as coisas de Deus se o indivíduo não for regenerado. Pode ser o maior filósofo do mundo, a pessoa mais inteligente do mundo,
se ela não for regenerada, ao ler a Bíblia Sagrada, ela não vai entender nada. Porque pessoas carnais não conseguem compreender as coisas do Espírito. Uma vez eu tentei aconselhar uma pessoa descrente, carnal, e eu disse para ela essas palavras. Essa pessoa estava querendo se divorciar, né? Daí eu falei para ele assim: você nunca será feliz sem Deus. Você não vai conseguir alcançar realmente a verdadeira felicidade longe de Deus. Sabe o que essa pessoa entendeu? Essa pessoa entendeu só a parte que eu disse, que você nunca vai ser feliz. A parte do Senhor, ele eliminou, o diabo fechou os ouvidos do elemento, ele não entendeu, foi nada. De modo que ele saiu falando para outras pessoas que estavam muito chateados comigo, porque eu disse para ele que nunca ia ser feliz. Mas não foi isso que eu disse. Só que não foi erro dele, coitado, ele era carnal. Eu que fui tonto tentar explicar coisa espiritual para gente carnal, irmão. Né? Perdi meu tempo tentando orientar uma pessoa que não tinha discernimento, que não ia conseguir entender. Então veja lá, no versículo de número 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quem é espiritual, ele faz comparações em nível espiritual. Você não compara coisa espiritual com carnal, porque você, ao comparar, por exemplo, as virtudes espirituais, você vai compará-las com espirituais. Se você comparar os nossos valores com o do mundo, você vai ver que não vai dar certo, não vai fechar a coisa, porque os valores do mundo são outros e completamente diferentes do nosso. O verso 14 está bem claro. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Falta à pessoa não regenerada o discernimento das coisas espirituais. Qual é a importância disso? Tem gente que vai passar a vida na igreja sendo pega de surpresa em tudo, porque não tem discernimento espiritual e não consegue fazer conexões espirituais. O crente carnal não gosta de orar. O crente carnal não tem interesse em estudar a palavra de Deus. Ele não tem. Tudo que diz respeito a Deus, ele não tem interesse. Ele vive só naquele macete que nós falamos. E não pense você que a pessoa que é carnal sabe que ela é carnal, porque ela não sabe. Ela pensa que é espiritual. O capiroto diz para ela assim, ó, Deus é contigo, né? Vai que tá uma bênção, é assim mesmo. E o infeliz vai daquele tipo. E eu posso provar isso para você. Você vai ver, meu irmão, você lembra do caso de Saul? O Saul... Tem gente que pensa assim, o Saul foi uma bênção para o povo de Israel. Saul, meu irmão, pensa num chicote. Saul foi o chicote de Deus para o lombo do povo de Israel. Essa era a função de Saul. Só que ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. Ser usado por Deus é uma coisa, eu posso usar qualquer um. Ser aprovado por Deus é outra coisa. Por isso, quando se trata dos crentes, Paulo escreveu assim, ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aprovado. Usado é diferente. Deus usou a mula, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou muitas pessoas e usou muitas coisas. Mas nem todas Deus aprovava. O caso de Saul é específico assim. Eu estou citando Saul por quê? Porque Saul tem um caso interessante nele, é bem interessante. O caso dele é exclusivo nisso praticamente, no qual o Espírito Santo fazia parte da vida dele no início da sua chamada, no início da sua vida ali, como rei, o Espírito Santo de fato estava nele, né? Só que o Espírito Santo saiu, e a Bíblia diz assim, e veio, né, a ele um espírito mau da parte do Senhor, que qualquer um deduz que era um demônio. E ele nem percebeu a diferença. Ele não percebeu a diferença. Ele não percebeu. Ele vivia com inveja, tentando matar Davi. Ele movimentava todo o seu exército, deixou de batalhar contra os filisteus e reconduziu o seu exército para ir atrás de Davi, somente por inveja. E inveja é obra do quê? Do espírito ou da carne? Da carne. Então ele é um homem carnal.
E o Espírito Santo saiu quando ele desobedeceu pela segunda vez. O espírito maligno entrou e ele não percebeu a diferença. A tal ponto que mais adiante ele encontra alguns profetas profetizando e ele entra no meio do grupo de profetas e começa a profetizar com eles, porque ele ainda pensava que Deus estava com ele. Isso ele já tinha matado vários profetas, vários sacerdotes de Deus, ele já tinha destruído cidades, e o texto diz que ele tinha matado homens, mulheres, crianças, idosos e bebês de colo. Ele tinha matado, massacrado um monte de gente. Você acha que era o Espírito Santo que estava guiando ele nisso? Mas nunca. Aí ele encontrou um monte de profeta, entrou no meio dos profetas e começou a profetizar com eles. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele pensava que ainda era Deus. Só que Deus não leva você para o necromante. Deus não te leva para a macumbaria, Deus não te leva para o candomblé, para a mesa branca, Deus não te leva para o caminho da inveja, para o caminho da morte, da perseguição. Deus não faz isso. Quem faz isso é crente carnal. Quem faz isso é pessoa que não tem discernimento das coisas de Deus. Então você vê, meu irmão, o caso dele é altamente específico e exclusivo, porque ele passou por essa experiência totalmente aversa, né? E ele não tinha mais parâmetros espirituais. Então a pessoa que é espiritual, ela faz conexões espirituais. Ela faz comparações espirituais já direcionadas pelo próprio Deus, e ela consegue chegar a resoluções de problemas, ela consegue chegar a sabedoria, a estratégias. Quando a pessoa está passando por dificuldades, está com obstáculos, ela ora a Deus e Deus dá a ela estratégia para ela enfrentar aquela dificuldade. Isso é pessoa espiritual. Pessoa espiritual, ela vai buscar de Deus, Deus vai dar sabedoria, ela vence aquilo. Ela consegue superar aqueles obstáculos, por quê? Porque ela tem discernimento do Espírito Santo. Aí no verso 15, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A pessoa que é espiritual, ela consegue ter um bom discernimento das coisas de Deus. Um bom discernimento, não apenas das coisas de Deus, mas de tudo no geral. Ela consegue ter um bom entendimento. Às vezes a pessoa é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever. Eu acho interessante que a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, mas sempre conhece dinheiro, né? O povo eu não sei, isso é um milagre, né? Isso é um milagre. Cego, a pessoa cega consegue conhecer dinheiro, começa a ver. Terrível, isso é um milagre. Aí a pessoa pode ter assim, o mínimo de estudo, o mínimo de formação, às vezes não sabe nem falar direito, mas Deus dá para ela um discernimento espiritual assim, ó, que ela já está enxergando lá na frente, irmão, né? Ela já enxerga lá na frente porque Deus dá discernimento. E a pessoa que é espiritual, ela, não por culpa dela, mas ela deixa outras pessoas confusas, essas pessoas que são carnais. As pessoas que são carnais, elas são pegas de surpresa em tudo. Porque não ora, não busca Deus, já não nasceu de novo, já está cheio de problema. A pessoa não consegue discernir as coisas que acontecem. Por isso que eu falei anteriormente, né? Às vezes é trocado o pastor, não gosta, né? O pastor fica um tempo, sai, vem outro, não gosta também, não gosta de nada, né? Ou gente ruim, meu Deus do céu, terrível, terrível. Tem gente que pensa que isso é coisa nova. Gente, você vai ler lá o povo de Israel, se for Deus, ele destruiu toda aquela geração nos 38 anos, 40 anos que o povo andou pelo deserto lá. Deus acabou com aquela geração que era acima de 20 anos de idade, justamente porque o povo era terrível, terrível. Aquele povo era terrível. Várias vezes, vários milagres, várias maravilhas que Deus fez, e o povo chegava a dizer assim: certamente o Senhor nos odeia. Deus abriu o mar para o infeliz passar. Deus trouxe água da rocha, mandou o maná, e o povo ficou incomodando. Esse maná, a gente já está enjoado, a gente já não aguenta mais esse maná. Nossa. E daí o povo, nós queremos carne. Aí Deus falou: vou mandar carne para vocês vão comer. Está lá no texto assim: vocês vão comer tanta carne que vai ser até pelo nariz. Né? Isso é Deus falando. Aí Deus mandava aquelas codornizes. Então vinha o maná de manhã, e no final da tarde as codornizes. E o texto fala de côvados, né?
Porque tanta codornizes que caía lá, que chegava a ficar de metros de altura do chão, assim. Era 4 ou 5 côvados, se não me fala, isso dá 2,5 metros, né? De altura, de tanta codorniz que Deus jogava lá. E eles falavam para o povo, vão comer até sair pelo nariz. A pessoa, você vê ali essas pessoas carnais, e Deus foi eliminando eles, porque nada para eles estava bom. Porque já não eram pessoas que tinham realmente compromisso com Deus. Não eram. A pessoa que é de Deus, que é espiritual, ela tem discernimento das coisas de Deus. Dá para a gente comparar aqui os espias. Os irmãos lembram que os espias foram enviados para espiar a terra de Canaã. 12 homens, um de cada tribo, escolhido, evidentemente. Os 12 foram, veja bem, os 12 viram a mesma coisa. Eles viram os mesmos montes, os mesmos soldados, as mesmas fortalezas, os mesmos exércitos, as mesmas, como dizer, as mesmas novidades da terra, as mesmas frutas, tudo. Os 12 viram exatamente a mesma coisa. Quando eles retornaram, somente 2 deles, só 2, só Josué e Calebe, entenderam que Deus poderia dar a eles aquela terra. Os outros 10 carnais, não. Deus até falou que a terra é uma bênção, de fato, a terra é uma bênção. Mas não tem como. Não tem. E você vê como o coração do povo se deixa levar, quando o povo não tem princípio. Qualquer um vem e manda fazer isso, o povo faz, manda fazer aquilo, o povo faz. E o povo se deixava levar do mesmo modo. Quando os 10 vieram com a má fama da terra, eles infamaram o coração de todo mundo. Foi aí que Deus bateu o martelo e disse assim, essa geração não entra na terra prometida. Não entra. Por quê? Porque é uma geração totalmente corrompida e de dura serviço, um povo que não se humilhava de jeito nenhum, que não aceitava as coisas de Deus de jeito nenhum. O que Deus vai querer com pessoas assim? Difícil. Né? Difícil. Então, eram pessoas que não tinham nada de espirituais, que não tinham nada de discernimento. Poderia citar outros exemplos aqui, mas creio que já está suficientemente claro que a pessoa que é espiritual é completamente diferente da pessoa carnal. Quem é espiritual já entendeu a sua chamada, já sabe o para que Deus chamou. Ou está orando a Deus, Deus logo vai lhe esclarecer qual é o propósito. Por que Deus te chamou? Senhor, por que o Senhor me tirou? Porque Deus não tirou ninguém do mundo à toa. Não, Deus tirou de lá e trouxe para cá, porque Ele tem um propósito. Se está no corpo, tem função. Isso já foi falado no início. Se está no corpo, tem função. Não existe membro inútil no corpo de Cristo. Se está no corpo, tem função. Então, se Deus tirou do mundo, trouxe aqui, é porque Ele tem um propósito. Eu posso contar para vocês da minha experiência inicial a respeito disso aí. 3 meses depois de ter aceitado a Jesus, eu não tinha uma Bíblia ainda para ler, mas eu estava indo na igreja, como não tinha dia, estava incomodando todo mundo para ver se alguém me dava uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia ainda, e até que Deus tocou no pastor, e o pastor me deu a Bíblia, e eu não tinha noção nenhuma, de nada. Eu não sabia nem o que tinha na Bíblia Sagrada, mas eu vi os irmãos da igreja com a Bíblia, e eu queria também, para eu poder conhecer, para eu poder estudar. E naquela noite o pastor me deu a Bíblia e eu fui para casa com a Bíblia, mas eu não tinha nem tirado o plástico dela ainda, porque eu ia começar no outro dia a estudar ela firme, né, como dizem. E eu cheguei em casa, eu orei a Deus e eu fiz essa petição a Deus para que Deus mostrasse para mim o que Ele tinha comigo, de fato, o que Deus queria comigo. E naquela madrugada eu sonhei que eu estava debaixo de um viaduto e o céu estava escuro, muito escuro, e pingos de chuva caíam, e eu podia sentir tudo aquilo. E eu via que os carros iam naquele viaduto, o viaduto estava quebrado numa das pontas, e os carros iam caindo, iam explodindo e pegando fogo. Um cenário assim terrível. E até que no sonho apareceu uma figura de uma pessoa que eu conhecia no dia a dia ali, era membro da igreja e tudo mais, mas aquela pessoa não era daquele tipo do sonho. Eu conhecia aquela pessoa e sabia o jeito que aquela pessoa falava e se comportava. E aquela pessoa no sonho estava completamente diferente. E aquela pessoa no sonho disse para mim assim: você me perguntou o que eu tenho para você.
Daí aquela pessoa colocou a mão em um dos pilares daquele viaduto e disse assim: aqui está o que eu tenho para você. É isso aqui. E quando ele tirou a mão, eu vi como estava... Sabe quando alguém risca com alguma coisa, assim, o concreto, e fica, né, como se riscasse com um prego, alguma coisa. Estava a inscrição assim, JR15. E foi isso, eu acordei pela manhã e fiquei pensando comigo, o que seria JR15? E fui na Bíblia Sagrada, tirei o plástico, encontrei ali no início do sumário os nomes e as iniciais de cada profeta e fui lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 1 e no versículo de número 5, e estava escrito assim: eis que desde o ventre de tua mãe te escolhi e as nações te dei por profeta. Isso ficou 3 meses de crente. Daí dali, meu irmão, nunca ninguém conseguiu me convencer do contrário, porque eu sempre soube o para quê que Deus me chamou. Então foi uma experiência maravilhosa. E eu digo para os irmãos, se você ainda não sabe o para quê que Deus te chamou, você pode ter certeza que, sendo você uma pessoa espiritual, Ele logo vai lhe mostrar. Ele não vai deixar você confundido, porque a Bíblia diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Amém? Também as pessoas que são espirituais, elas conhecem a voz de Deus. A pessoa que é carnal, ela não tem discernimento quando Deus fala com ela. Às vezes até a pessoa espiritual acaba confundindo as coisas. No entanto, vale a pena nós passarmos por essas outras passagens aqui, essas outras referências. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. As pessoas que conhecem a voz do seu Senhor, que conhecem a direção do seu Senhor, elas o seguem. Sabe o que isso significa? Isso significa que elas não seguem o pregador, elas não seguem, às vezes, um obreiro divisor, elas não seguem uma pessoa que tem uma ideia contrária contra o ministério, aquelas pessoas que querem fazer uma outra igreja dentro da própria igreja, sabe? Como lá diz no livro de Coríntios, na Epístola de Paulo aos Coríntios. O interessante dos coríntios eles dizendo assim: ó, eu sou de Paulo, então tem o grupo do Paulo, né? Aí eu sou de Pedro, aí tem o grupo do Pedro, aí tem aquele grupo mais santo, aquele grupo santíssimo mesmo, que nós somos de Jesus, né? Então, sempre havia essa divisão ali, e você vê que as pessoas se deixavam levar por esse tipo de coisa porque não seguiam a voz do seu Senhor. Lembra que Jesus disse que a casa dividida contra si mesma não conseguirá subsistir? Então, aquelas pessoas que querem contribuir para a divisão, elas não estão ajudando, elas estão atrapalhando. Eu até brinco com os irmãos dizendo assim, quando algumas pessoas estão fazendo certas coisas na igreja, o diabo tirou folga. Pois eles já estão fazendo o serviço dele. Estão querendo dividir a igreja, estão querendo jogar um crente contra o outro, e o diabo está de folga. Em 1 Reis, no capítulo 19, verso 12, tem aquela passagem de Elias que estava sendo perseguido por Jezabel, e ele estava num momento de fraqueza. Todo profeta, todo servo de Deus, evidentemente, passa por esses momentos, e a Bíblia diz que Deus foi falar com Elias quando ele estava na caverna. Aí houve aquele terremoto, né? Depois do terremoto veio um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio aquela voz, aquela brisa mansa, delicada. Você vê que é interessante isso? Houve o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Houve o fogo, Deus não estava no fogo. Veio depois naquela voz mansa e delicada. É interessante a gente ver como a gente pensa que Deus pode estar em certos movimentos, em certos barulhos, e às vezes Ele não está, né? Às vezes Ele não está. Quando teve aquele avivamento lá nos Estados Unidos, teve algumas pessoas até da nossa cidade que começaram a pagar passagens de avião e lá para os Estados Unidos, lá eles queriam ver o avivamento, né? E nós achamos bastante interessante, porque eram pessoas que não botavam o pé no culto de doutrina, não vinham na escola dominical, teologia para eles era coisa do demônio, né? Mas daí foram ver avivamento. Como é que você quer ver avivamento se você não tem conhecimento das coisas de Deus? Você vai saber o que é avivamento, filho?
Se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe discernir o que é avivamento, o que é barulho. Você não consegue. É ou não é? Então, se não tem discernimento das coisas de Deus, aí o negócio fica complicado. Então, muita gente não quero ver avivamento, e nunca vi avivamento. Claro que nunca viu avivamento, nunca abriu a Bíblia para ler, nunca foi na escola dominical, né? A gente convida, vamos fazer o Ibadep, irmão, um curso baratinho, bobo. Não, teologia é coisa do demônio. A letra mata, o espírito vive. O infeliz usa a Bíblia para pregar contra a Bíblia. Eu nunca vi, como é que eu consigo fazer um trem desse, irmão? Eu não entendo, sabe? Ele usa a Bíblia para pregar contra o estudo da Bíblia. Isso aí é só o cão para dar uma sabedoria dessa, né? Em Isaías 30, 21, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é muito interessante. Então, a pessoa que é espiritual, nós concluímos que Deus sempre dá a direção para ela. Deus nunca vai deixá-la confundida. Isso é muito interessante. 2, a chamada, ela sempre dá por iniciativa divina. Nós já falamos disso, mas vamos agora entrar mais especificamente nesses pontos. Os homens não procuram por Deus, mas Deus é quem os busca e os chama. Seja para a salvação ou para o ministério eclesiástico, a chamada genuína, ali está um erro de digitação, somente vem da parte de Deus e não do desejo humano. Somente vem da parte de Deus e não do desejo humano. Nós podemos dizer que primeiro ela vem da parte de Deus, depois o ser humano é que se abre para aquilo, para aceitar a sua chamada, de modo que o ser humano pode resistir à chamada. Em alguns casos, Deus insiste e até acaba fechando tudo de todos os lados para pôr o indivíduo dentro daquela chamada. Em alguns casos, Deus simplesmente deixa com aquele indivíduo que saia do caminho para que Deus coloque outro. Como aconteceu no caso de Saul, Deus simplesmente tirou o reino da mão dele e passou para outro. Você vai ver o texto lá em 1 Samuel capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, o texto diz que quando ele rasgou o manto de Samuel, Samuel disse para ele: assim como você rasgou meu manto, o Senhor está rasgando de ti o reino, está passando para o teu próximo melhor do que tu. Olha que interessante. O indivíduo pensa que está abafando, está abalando tudo. Não, se eu sair, mas isso aqui vai fechar, porque eu sou o coração disso. É coisa nenhuma. Você fica se bobeando que Deus já tem outro melhor para colocar no lugar. Não, não é. Eu lá me lembro de uma vez que eu estava num ponto de ônibus, estava escutando uma criatura se gabar para uma senhora que estava do lado dele. Eles trabalhavam numa empresa de balas, né? Isso lá na cidade de Jaraguá do Sul. Eu escutando o elemento dizendo assim: eu ali naquela empresa eu me sinto como se fosse o coração daquela empresa. Daí ele falava para a senhora assim, bem sério. Ele mesmo acreditava nisso, dava para ver no jeito de dizer assim: eu me sinto como se fosse o coração. Se eu sair dali, aquilo ali vai parar. Meu Deus do céu, coitado. Que nível da empresa, então, deixa isso. Se esse é o coração, então imagina o resto. Então, imagina, as pessoas ficam pensando muito de si, né? No caso, Saul não contava com isso, que Deus já tinha outro, né, preparado para pôr no lugar dele. Lembra que Paulo disse assim: a mim me foi imposta esta condição, e ai de mim se não evangelizar. Então, você pode ver que muita gente ao longo da história fugiu da sua chamada, negou a sua chamada, abandonou a sua chamada. Tem gente que preferiu o mundo, mas a obra de Deus em algum momento parou, fechou as portas, faliu, desistiu de tudo. Não, que Deus sempre tem pessoas preparadas para colocar ali, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que Deus deu, porque Deus deu a nós segundo a sua vontade e misericórdia. Se Deus nos escolheu, é uma honra, um privilégio, uma grande responsabilidade, mas nós sabemos que se a gente não fizer, Ele pode colocar outro. E os irmãos lembram do caso de Jonas, né? De Jonas, que Deus funilou tudo ali, de modo que ele não teve escapatória, se obrigou a ir para lá. Eu acho bastante interessante. Os irmãos às vezes vão falar de missão, daí eles citam Jonas e dizem assim: Jonas foi o primeiro missionário do Antigo Testamento. E tem gente que diz: olha, é verdade, Jonas. Você já viu um missionário que não quer que as pessoas se convertam?
Você já viu missionário que quer que Deus mate os seus interlocutores? É o caso de Jonas. Porque Jonas foi lá, pregou cheio de ódio, na força do ódio, irmão. Cheio de raiva. Se vocês se convertem, Deus vai defar fogo, vai acabar com tudo. Pronto, subiu lá no monte e ficou torcendo para Deus matar todo mundo. E ficou triste quando Deus não matou. O livro de Jonas tem essa parte também. E ficou triste quando Deus não matou o povo lá. Aí cresceu aquela bolboreira, tudo mais. É uma comédia lá, irmão. Mas é isso daí. Ele não tinha nada de missionário ali. Pelo menos os missionários que eu conheço não são assim. Eles querem que o povo se converta. Então, a chamada ministerial, ela sempre vem da parte de Deus. Então, não são necessariamente as pessoas que buscam a Deus. Teve um atleta americano, jogador de beisebol, se não me falha a memória, que se converteu a Cristo. Ele disse assim: sabe por quê? As pessoas do mundo não estão encontrando a Deus? Por quê? Você já viu um criminoso procurando a polícia? É evidente que não. Então, com certeza você não vai ver as pessoas não estão encontrando a Deus porque não estão procurando. Por isso que várias passagens do Antigo Testamento, o livro de Isaías, o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, diz que o próprio Deus seria o pastor que iria atrás das suas ovelhas para trazê-las todas, arrebanhá-las novamente, porque elas estavam perdidas. Então, quem busca é Deus. Quem vai atrás é Deus. Isso tanto para a salvação quanto para o ministério. Em João, capítulo 15, verso 16, está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Esse nomear quer dizer autorização, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que não somos necessariamente nós que escolhemos ao Senhor primeiramente. Ele nos escolheu muito antes de nós irmos ao encontro dele. Ele já tinha vindo até nós. Por isso que eu falei anteriormente que quem converte é o Espírito Santo que está lá, que está trabalhando no coração. É Ele que já está. Muitas pessoas que aceitaram a Jesus, que se entregaram aos pés do Senhor Jesus Cristo, como eu disse para os irmãos, às vezes no dia que eles aceitaram Jesus, eles não estavam nem preocupados com quem que ia pregar, quem que não. Eles já vieram com o coração pronto para aceitar Jesus, porque o Espírito Santo já estava trabalhando no coração deles fazia tempos. Então aí você vê que o próprio Deus já foi atrás dessas pessoas muito antes delas virem até o Senhor. Então foi Ele que escolheu e foi Ele que autorizou. Uma das diferenças entre o profeta de Deus e o falso profeta é que o profeta de Deus ele é autorizado a falar em nome do Senhor e o falso profeta não. O falso profeta, falando em termos simples, ele não é digno de se utilizar do nome de Deus. Ele não foi autorizado para isso. Tem aquele mandamento do Antigo Testamento, aquele mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em hebraico, basicamente, aquilo pode ser traduzido de modo que somente pessoas espirituais estão autorizadas a falar em nome de Deus. Então, não é você falar no nome de Deus em alguma conversação de modo trivial, como algumas pessoas dizem assim: esse mandamento significa que você não pode ficar falando no nome de Deus numa conversa trivial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Significa que somente pessoas espirituais e autorizadas por Deus podem falar em nome de Deus. As pessoas que não são espirituais, elas não são autorizadas a falar em nome do Senhor. Portanto, elas tomam o nome do Senhor Deus em vão, de modo inútil, porque elas não foram autorizadas por Deus para falar em nome dEle. Veja que interessante. Então, o Senhor Jesus escolheu e Ele nomeou. Veja como ele fala do fruto e diz que o fruto também tem que permanecer, mas eu não vou falar disso. Em 1 Reis, no capítulo 19, verso 19, partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Você vê que ele estava com 12 juntas de bois lavrando. Então você imagina 12 juntas de boi, você já vai deduzindo. Sempre quando você vê certas
quantidades assim no Antigo Testamento, você já vai deduzindo mais ou menos como o indivíduo era de vida. Porque antigamente, para se ter mais de 2 mudas de roupa, por exemplo, já era uma pessoa mais rica, tá? Porque normalmente o cidadão médio tinha 2 mudas de roupa. Tinha aquela muda de roupa de trabalhar no dia a dia e aquela muda de roupa que ele utilizava para ir nas festas. E aí você já sabe agora a importância que tem aquele ato de indignação quando o indivíduo rasga a sua roupa. Rasgar a roupa é um ato de extrema indignação, porque a roupa era cara e era difícil quem fizesse. Então, além de ser um material difícil, ser um material caro, era um material raro também. Então, as pessoas sempre tomavam cuidado. Rasgar a roupa era um ato de extrema indignação. E quando você vê o elemento lavrando com 12 juntas de bois, aí você já deduz que ele era bem de vida, que ele tinha possessões, que a sua família era rica. E o interessante é que ele não estava, digamos assim, planejando outras coisas. Mas dali um pouquinho vem o Elias e lança sobre ele a capa. Ele estava lá com a 12ª junta de bois, lavrando, aí cai sobre ele a capa de Elias. Tem gente que pensa assim, nossa, ele deve ter sentido o Espírito dizer, calma aí, mas isso é questão de autorização, né? Tem gente que gosta de mistificar tudo aí. Vamos devagar, porque vamos pelo que o texto fala. Foi lançado sobre ele a capa, e a Bíblia diz que ele sentiu então, de fato, aquele chamado de Deus, e entendeu que a partir dali Deus tinha para ele uma coisa maior. E o que nós fazemos quando nós entendemos o chamado de Deus? Quem é espiritual, ele vai fazer como o Eliseu. Quem é carnal, ele vai guardar tudo. A pessoa carnal, ela diz que aceitou Jesus, que começou do zero, que é regenerada, mas ela traz com ela um monte de costume do mundo, ela traz com ela um monte de sabedoria mundana. Não é à toa que nós temos pessoas no seio da igreja, no geral, que acreditam em benzimento. Eu estou com tosse, você acredita que teve gente que me falou para fazer benzimento para tosse comprida? Você está doido? Vamos ter que fazer um benzimento para cortar a tosse. Vai cortar, você vai ver o que você vai cortar. As pessoas diz que creem em Jesus e traz toda essa sabedoria mundana lá de trás, junto com ela. Tem pessoas que a gente vai falar... do evangelho para ela, e a pessoa, por ser de mais idade que a pessoa diz assim, olha, irmão, eu sinto muito, eu não posso aceitar que o irmão me fale essas coisas, porque para mim, que sou uma pessoa mais velha, fica até vergonhoso eu aceitar conselho do irmão que é mais novo. Mas quem diz que tem a ver com idades, tem a ver com a questão de ministério, de chamado, criatura. Não tem a ver com questão de idade, não tem. Paulo botou Timóteo para dirigir a igreja, tinha muita gente mais de idade que ele, disse assim, fala aos mais velhos como a paz, porque provavelmente ele ia encontrar pessoas assim, que iriam rejeitar o ministério dele por ele ser mais jovem do que eles, e isso acontece ainda, infelizmente. Então, era uma coisa bastante comum. Então, você vê, meu irmão, que essas pessoas vão trazer todos esses costumes, toda aquela sabedoria mundana, junto com elas. Tem gente que vai vir na igreja e vai dizer assim, os antigos já falavam isso e aqui. Não, vamos ficar com a Bíblia. A sabedoria dos antigos é interessante se ela estiver de acordo com a Bíblia Sagrada. Agora, se for aquela sabedoria mundana, né? Se for aquela coisa assim, puramente humana, a gente vai deixando para trás, porque como diz Paulo, né? As velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Eu não posso dizer que eu aceitei Jesus, sou regenerado, se eu estou trazendo tudo junto comigo. Como disse Lutero, nas palavras de Lutero, ele disse assim, pensei que mataria o velho homem no batismo, mas ele usa essa palavra, mas o desgraçado sabia nadar. Aí ele continua insistindo nessa tendência de nos levar a fazer aquelas coisas que se faziam na velha vida. Então a pessoa carnal, ela traz consigo toda aquela carga, a pessoa espiritual não. Ela para por ali, porque sabe que dali vai começar do zero. Quando Eliseu entendeu que Deus tinha um chamado para ele, ele fez o quê? Parou de lavrar, quebrou os arados, quebrou os instrumentos, matou os bois.
usou a lenha, fez uma churrascada, chamou todo mundo e disse: a partir de agora, o meu trabalho não é mais esse, o meu trabalho é para o Senhor. E começou a seguir Elias, né? Podia os crentes que se convertem também fazer um churrascão e chamar todo mundo, seria uma benção, né? Então, meus irmãos, a pessoa vê que aquilo não foi uma coisa que ela buscou, mas o próprio Deus foi até ela e a selecionou para aquele ministério. Em Amós capítulo 7, verso 14 e 15, e respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta nem filho de profeta, mas boieiro ou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Existiam as chamadas escolas de profetas, que eram as escolas mais... elas não eram escolas formais, como a gente... Você falou escola, a pessoa já pensa na escola no padrão de hoje. E não é. Não é. A gente vê que Eliseu tinha, né, essa escola de profetas, haviam esses grupos de profetas que andavam juntos estudando a lei, então eles chamavam isso de escola de profetas. O Amós, ele está dizendo que ele não era filho de profeta, ele não tinha ofício de profeta, ele não aprendeu com os profetas, não andou com profeta nenhum para aprender essa parte desse ofício, mas ele simplesmente disse que ele cuidava do gado e era plantador e cultivador de sicômoros. Então ele já tinha um outro ofício, mas Deus todavia foi lá e tirou ele de após o gado, tirou ele do cultivo e disse para ele: vai e profetiza para o meu povo de Israel. Mais uma vez você vê o próprio Deus direcionando o indivíduo para o ministério que ele escolheu. Então a chamada vem unicamente por meio da vontade de Deus. Como eu falei na primeira aula, dom espiritual você pode buscar de Deus, que Deus te dá com maior prazer. Dom ministerial é diferente. Dom ministerial quem dá é Deus, conforme Ele quer, e ordena e organiza essas coisas conforme Ele quer. Não é conforme nós queremos. Ai Deus, eu quero ser pastor. Eu quero ser, se Deus não tiver esse ministério para você, eu sinto muito. Contente-se com aquilo que Deus já te deu. Ai Deus, eu quero ser um evangelista, eu quero viajar pelo mundo, quero fazer. Às vezes a pessoa só quer passear, né? Às vezes a pessoa só quer passear. Eu já vi, até eu brinco com algumas pessoas, tem evangelista, tem pregadores assim, que eles costumam dizer assim: ó, irmã, eu prego e já vou embora, irmã, eu não gosto de gentarada. Eu nunca vi o Elementos que é evangelista e não gosta de estar no meio do povo, não gosta de estar envolvido com as pessoas. Não é evangelista coisa nenhuma, não tem vocação para isso, né? Aí você vê que algumas pessoas se aventuram no ministério sem, de fato, aplicar o seu coração naquilo que estão fazendo. A pessoa que tem a vocação de Deus, ou melhor, a pessoa que recebe a vocação, ela recebe por escolha divina. Deus dá para ela e depois o coração dela se assenta naquilo. Como foi dito, algumas pessoas aceitam logo de cara, outras pessoas relutam por certo tempo, outras pessoas tentam fugir da chamada, né? Mas Deus todavia permanece sendo aquele o qual dá o ministério. Então o ministério não vem por vontade nossa. Eu posso orar: Deus, eu quero ser diácono, eu quero ser diácono. Deus, eu quero ser um presbítero. Se Deus já não tiver ordenado isso, eu sinto muito, mas Ele não vai dar, porque essas coisas Ele dá segundo Ele quer. E é melhor assim, porque a gente tem uma tendência de ficar pedindo coisas que a gente não dá conta. A gente tem que ter uma tendência. Tem aquele texto que diz assim, ó: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, porque todo aquele que bate se abre, todo aquele que busca encontra. Literalmente, quem procura acha. E ele não diz que isso é simplesmente para o lado bom. Não. Se você ficar insistindo numa coisa que Deus não tem para você, Deus pode te dar, mas aquilo vai ser disciplina para você. O Saul foi o caso. Deus já havia dito no livro de Deuteronômio, capítulo 17 em diante, que Deus iria dar um rei. Chegaria um tempo em que Israel tornaria-se uma monarquia. Chegaria o tempo, e Deus já até ordenou como que a coisa funcionaria. Só que, quando o povo chegou em 1 Samuel,
pedindo um rei para Samuel, eles chegaram desse tipo assim, não era gente simples, eram os anciãos de Israel que chamaram Samuel e falaram assim: Samuel, nós gostaríamos de um rei, e não pode ser os teus filhos. Veja bem, já rejeitaram, porque todo pai, né, com certeza Samuel gostaria que os seus filhos dessem sequência no ministério de juiz. No entanto, já rejeitaram os filhos dele. E outra coisa, muito pior do que isso, os anciãos de Israel falaram para Samuel: porque nós queremos ser como as demais nações. Aí está um problema muito sério. Porque no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 1 a 6, Deus vai explicar para o povo de Israel por que Deus tirou eles do Egito. Deus diz para eles assim: toda a terra é minha. Significa que ele poderia ter escolhido qualquer outra nação. Mas não, ele escolheu o povo de Israel e formou o povo de Israel e tirou o povo de lá. E disse para eles assim: vocês são para mim propriedade peculiar, particular, exclusivamente minha. Reino sacerdotal, nação santa. Ou seja, Deus chamou eles para ser completamente diferente do restante das nações. Se fosse para ser igual a todo mundo, Deus poderia ter deixado eles no Egito mesmo, né? Então pensa a gente como crente, se fosse para a gente ser como o mundo, agir como o mundo, pensar como o mundo, se comportar como o mundo, não precisava ter se convertido. Para que se converter então? Né? Para que mudar? Para que regeneração? Então foram essas coisas que entristeceram, e o povo insistiu, e você vai ler lá no capítulo 8 e no capítulo 12 de 1 Samuel, e você vai ver que Deus ficou muito chateado. Deus ficou muito triste porque Deus se sentiu rejeitado. Então você vê que o pedido deles não era bom, e a resposta de Deus também não foi a melhor. Deus não deu para eles o rei que ele tinha escolhido segundo sua vontade e seu coração. Deus deu para eles um rei para chicotear o lombo deles, né? Para disciplinar eles, até que eles aprenderam, e depois você vê que o reino começou a ser dividido e tudo mais, mas já são outras coisas. Então, muitas vezes a gente pede certas coisas e insiste, mesmo sabendo que aquilo pode não ser da vontade de Deus, e Deus acaba dando para a gente, mas é para nos disciplinar. Por quê? Porque às vezes a gente pede e Deus diz simplesmente que não, mas a gente insiste, então Deus permite. Quando Deus permite, aquilo é para nos disciplinar. Lembra que um pouquinho antes da morte de Josué, ele chamou os líderes das tribos e disse assim: eis que o meu tempo é chegado, agora a responsabilidade passa para vocês, vocês deem um jeito de continuar as invasões até que vocês eliminem todos os cananeus e que não sobrem inimigos de vocês, para que vocês possam habitar a terra em paz. Josué morreu, o que eles fizeram? Se juntaram entre eles e falaram assim: gente, ao invés da gente matar esse restante que sobrou aí, vamos tornar eles tributários, vamos ganhar dinheiro com esse povo, vamos cobrar imposto deles. Aí fizeram isso, começaram a cobrar imposto. Aí aquele povo foi crescendo, o povo oprimiu eles, né? Oprimiu eles, aí eles clamavam a Deus, Deus mandava um juiz, Deus livrava eles, eles esqueciam de Deus, e daí começa aquele ciclo do livro de Juízes. Então, antes de Josué morrer, Josué disse, eu não citei a frase inteira dele, mas ele disse assim: se vocês não fizerem isso, esse povo vai ser açoite para as vossas costas e espinho para os vossos olhos. É o que está lá no final do livro de Josué. Então você vê que a gente insiste em coisas que muitas vezes não é para nós, e isso pode ser disciplina para nós. Isso pode tornar-se para nós uma disciplina muito grave. Vamos dar sequência aqui. A chamada de Deus, ainda na página 8, não segue padrões. Ele pode chamar cada indivíduo de modo singular. O que significa isso? Significa que Deus tem modos diversos. Isso é o que Pedro chama de a multiforme graça de Deus, segundo a qual Deus opera segundo a vontade dele, segundo as circunstâncias que ele mesmo propõe. Então Deus não tem um padrão fixo.
Deus não tem um padrão fixo para chamar a pessoa. Você pode ver que o Eliseu foi chamado de um lado, de um modo, perdão. Você vê que o Elias não tem um início do ministério dele, não há um prólogo de Elias. Simplesmente está lá o capítulo 17 de 1 Reis, e Elias, o tisbita, profetizou, dizendo durante 3 anos e meio não vai chover. Pronto, não choveu. Elias, o tisbita, veio da onde, meu Deus do céu? Sem eira nem beira, pai, simplesmente chegou profetizando, o negócio já começou a acontecer, e dali para frente só deu ele e Eliseu. É interessante você ver que Deus, ele chama de modos completamente diferentes. Ele não tem uma coisa fixa. Isso é importante por quê? Porque a gente gosta de padronizar as coisas. A gente gosta. Tem gente que diz assim, às vezes a pessoa recebe, né, uma revelação de Deus por meio de outra pessoa que Deus usou, porque de fato Deus usa. Mas a pessoa diz, não, eu só creio se Deus falar comigo assim, assim, assim. Parece aquelas pessoas do mundo, incrédula, irmão. Eu só creio se Deus aparecer para mim. De graça dele não aparecer. De graça. Porque o Antigo Testamento diz que não existia uma pessoa para quem que viu a Deus e permaneceu viva. Então, o fato de Deus não aparecer para o indivíduo significa que Deus está tendo misericórdia dele, porque se Deus aparecer, ele mata o indivíduo. Não, eu só acredito, irmão, se Deus falar comigo. Irmão, tem aquela história lá o indivíduo que na enchente estava se afogando. É a história do povo, mas até tem sentido, né? A pessoa estava se afogando lá na enchente que deu, aí ela queria que Deus salvasse ela. Deus, eu quero que o Senhor me salve. Aí alguém jogou uma corda, ele jogou a corda de volta, falou que não queria a corda, queria que Deus salvasse ele. Aí alguém foi com um barquinho, chegou lá, ele falou, não vou entrar no barco porque eu quero que Deus me salve. Aí a água foi subindo e morreu afogado. Aí disse que chegou lá e falou, o senhor não me salvou, eu mandei eu jogar a corda, você não quis, eu mandei com o barco, você não quis. Deus tem muitos modos, é evidente que essa é só uma história, mas Deus sempre trabalha de modos variados, ele não trabalha de modo fixo. O problema é que muitas pessoas querem padronizar o modo de Deus operar. Não, eu só acredito se for assim, só acredito se for assim. Irmão, e tem gente que às vezes quer usar, por exemplo, o caso de Gideão, né? Não, Deus deu aqueles sinais para Gideão, Deus tem que dar sinal para mim também. Mas você é poderoso, você gosta de se comparar com as pessoas da Bíblia assim de alto nível, né? Tem gente que se acha muito importante para exigir que Deus fale com ela do jeito que Deus falou. Não, vamos fazer como Elias, vamos orar que Deus vai mandar fogo aqui. Irmão, as circunstâncias estão muito longe do ministério de Elias, as circunstâncias estão muito longe do que era o momento em que o povo estava passando, que Deus levantou a Gideão. As coisas são completamente diferentes. Então, não dá para a gente se dar ao luxo de ficar exigindo que Deus fale com a gente do modo que a gente quer. Não, porque eu só acredito que se Deus falar assim, se não for assim, eu não vou. Deus tem que falar comigo em sonho. Aí tem gente que, meu Deus do céu, como diz o irmão lá, enche a barriga de linguiça, vai dormir, né? Passa o dia comendo, sonha que está comendo, e daí que vai sonhar coisa espiritual. Cara, estou brincando, mas tem pessoas que não vão conseguir de modo nenhum ter esse acesso às coisas de Deus, porque a pessoa exige que Deus se manifeste dentro dos padrões dela. E não é assim que funciona, irmão. Deus pode usar, às vezes, para falar com uma pessoa, Deus pode usar, às vezes, uma pessoa mundana, secular, como aconteceu com o próprio caso de Gideão. O Gideão andando pela eira, né? O texto diz que ele escutou alguns soldados contando que o soldado teve um sonho e estava contando para o outro. Então, Deus não tem que se revelar e falar com a gente do modo que a gente quer. Por isso que a gente tem que estar esperto, como foi dito anteriormente, a pessoa que é espiritual discerne bem tudo. Ela tem que estar apta para discernir quando é Deus que está falando com ela ou não. Às vezes acontece da pessoa crente estar passando por uma tribulação, uma prova terrível, e às vezes ela acorda de manhã com um trecho de uma música na boca e passa o dia cantando, né? Aquele trecho, e ela não sabe nem por que está cantando aquele trecho.
não sabe nem por que está repetindo aquele trecho o dia inteiro. A mente fica lá na prova. Meu Deus, estou passando com essa prova. E dali um pouquinho começa a cantar. Aquele nem sabe. É Deus já dando a resposta para ela. Deus já dizendo para ela que a prova está passando. Tem que ter o discernimento para captar as coisas de Deus e não ficar esperando que Deus se manifeste para nós dentro dos nossos parâmetros. Vamos estar de coração aberto para Deus falar conosco. Terceiro, ali a direção do Espírito Santo. Deus não somente chama, mas Ele também conduz o indivíduo por meio de sua orientação, tão clara e definida como a chamada inicial. Já foi mencionado, João 10, 27, que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, e isso não apenas para o chamamento, mas também para o direcionamento. Aí você vai ver o momento da reunião, tanto em Atos 13 quanto em Atos 16, sobre o momento da escolha daqueles que seriam os missionários, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí mais adiante você vê, em Atos 16, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Olha que interessante, você vê, ele chama e ele guia, ele dá toda a orientação. Basta que o indivíduo, sendo espiritual, esteja atento de fato à voz de Deus. Você vê que eles estavam naquele intuito já de enviar os missionários, e buscando ao Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse para eles. Então eles têm que ter discernimento para saber quando é a voz de Deus. E Deus falou com eles: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então é o momento em que Deus, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, escolhe quem vai para a obra, escolhe quem vai para aquele ministério. Como foi dito anteriormente, essa escolha vem unicamente pela vontade e pela sabedoria dele. E passando depois pela Frígia, pela província da Galácia, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Novamente depois na Mísia, tentando ir para a Bitínia, foram impedidos novamente. E depois receberam a orientação de ir para Troade. Você vê que interessante. Tem gente que pensa assim: não, irmão, a gente foi chamado para pregar o Evangelho, e então a gente tem que pregar o Evangelho em todo e quanto é lugar. Calma, vamos devagar. Por quê? Porque há pessoas com chamadas específicas. Tem gente, meu irmão, que se você colocar aqui no altar para pregar, não sai nada. Não sai nada. Mas você coloque ele em um hospital, ou você coloque ele em um presídio para pregar, você vai ver a pessoa dominar aquilo ali. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma chamada excelente para esse tipo de coisa. Tem gente que tem um dom, tem um carisma excelente para conseguir, digamos assim, falar com os detentos, falar com pessoas doentes. Eu posso dizer para os irmãos, fiz alguns cursos de capelania, inclusive dei aula de capelania na parte de aconselhamento, mas tentei fazer visitas em hospitais, só que eu não consegui. Eu fiz algumas visitas, eu fiz orações, fui fazer aconselhamentos. O aconselhamento a gente conseguiu até ter um bom desempenho. Mas quando eles me chamavam para orar pela pessoa doente, irmão, sabe o que é você chegar ali na frente? Eu lembro de uma menina que ela desenvolveu um câncer na garganta quando ela tinha 8 anos. E ela entrou em coma. E quando eu fui fazer a visita, ela já estava com 16 anos, ela passou um monte de aniversários ali em coma. Ela cresceu sobre aquela cama
e estava com aquele câncer assim no pescoço, que era maior, dava 2 vezes mais que a cabeça dela. E eu olhando para aquela situação, não tinha palavras, eu não conseguia orar. Então, eu entendi de fato que simplesmente não conseguia, não tinha condições. Então, foi uma experiência bastante difícil para mim, e eu entendi que Deus levanta outras pessoas com essa vocação, aí já levanta o capelão especificamente. O capelão vai lá, ele já consegue dar uma palavra para a família, ele já consegue falar com o pai, falar com a mãe, explicar. Cheguei lá, eu lembro que os pais estavam brigando, porque o pai já tinha até comprado o terreno lá no cemitério, e a mãe ainda tentando se animar, porque já fazia anos que a filha estava... E eu fiquei naquele fogo cruzado, a menina em cima da cama, o casal brigando, e eu sem palavras assim, eu vi, não, isso não é para mim, não consigo. Então, aí eu vi o trabalho de certos capelães, aí sim eu vi a vocação de Deus na vida dessas pessoas. Então, a gente entende, meu irmão, que Deus ele vai chamar e Ele sempre vai dar orientação. Você pode até pensar assim, não, eu vou pregar em qualquer lugar. Eu vou lá no presídio pregar, eu vou lá não sei aonde pregar. Calma, irmão. Calma. Vai devagar nesse pensamento, porque nem sempre, não é porque você prega aqui que você vai ter a desenvoltura de pregar em tudo quanto é lugar. Não pense desse tipo. Tem pessoas, como foi mencionado, Paulo, Jesus, os apóstolos, eles tinham essa desenvoltura, eles tinham esse potencial, essa versatilidade de pregar ao rico, ao pobre, ao filósofo, ao analfabeto. Eles pregavam para o médico, para o mendigo, eles tinham essa desenvoltura, nem todos nós temos. Então nós precisamos entender a nossa limitação. Você vê que o Espírito impediu eles de pregar naquelas ocasiões e depois disse para eles, agora vocês vão para Troade. Então vem sempre a orientação. Deus não vai deixar a gente confundido, basta a gente ter a sensibilidade para poder captar a vontade de Deus ali. São 8h27. Chega, encerramos. Meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos pela paciência comigo, por mais uma vez os irmãos me receberem muito bem e mostrarem muita afetividade para comigo. Eu deixo aos irmãos o abraço do meu pastor presidente da minha igreja de Rio Branco do Sul, pastor Eloir dos Santos, o vice-presidente, pastor Evandro Marchior. Que Deus abençoe os irmãos aqui, sintam-se abraçados pela igreja de Rio Branco do Sul. Que Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos. Contem comigo nas vossas orações, sempre mencione meu nome, eu também vou estar orando pelos irmãos. Que Deus abençoe e na próxima oportunidade, se Deus quiser, a gente vai estar aqui novamente com os irmãos. Amém? Eu quero... Pode orar? Pode orar rapidinho? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração rápida, né, de agradecimento a Deus. Eu sinto muito não poder concluir tudo aqui, mas eu acredito que já alguma coisinha ou outra já deu para a gente ter um proveito, né? Oramos, meus irmãos, grande Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor presidente, pastor Antônio Domingos, sua digníssima esposa. Agradecemos ao Senhor pela vida do vice-presidente, pastor Juliano, pela vida do coordenador da IBO, nosso amigo pastor Gilson. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que abençoe, prospere, trazendo toda sorte de bênçãos e prosperidade e todo sucesso, Senhor, sobre a igreja de Guarapuava. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe essa igreja, abençoe a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.